Olá, eu sou Babi Xavier e você está no Déjà Vu Podcast, que toda terça-feira até então traz um conteúdo novo, sempre muitas trocas de saberes, muita reflexão, muitos sentimentos, mas num bate-papo bem intimista, bem lá em casa e tal, com aquela sensação familiar, aquele déjà vu. E hoje, o convidado de hoje traz um assunto muito especial. Ele é alguém que transformou dor em poesia, cicatrizes em caminhos, silêncio em cura. E o silêncio te deixa desconfortável? A gente vai falar sobre isso. Ele é empreendedor, é escritor, é palestrante, é mentor em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, é especialista em gestão pública, liderança comunitária, tem mais de 15 anos de experiência com projetos sociais, programas comunitários voltados à transformação humana, à transformação institucional. E ele tem formação em administração, especialização em gestão pública, pós-graduação em coaching e inteligência emocional. Ó, já estou babando aqui nessa formação. E é pós-graduando em psicanálise e laço social. Vou querer saber do laço social. Une sua bagagem técnico-teórica com uma vivência emocional profunda. E em seu livro de estreia, esse é o assunto aqui de hoje, chamado As Marcas de Mim, ele nos convida a essa jornada sensível, poética, genuinamente humana. Fernando Cerqueira, muito bem-vindo aqui no Déjà Vu. Que honra ter você aqui, Fernando. Coisa linda. Por você ter me convidado para vir aqui, Babi. Eu fiquei muito emocionado e, ao mesmo tempo, lisonjeado, né? De ter a estreia, assim, a minha estreia num podcast e ser aqui com você, ter vindo de Salvador para São Paulo. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar aqui com você hoje. E você é de Salvador? Não, eu sou do interior da Bahia. Da onde, do interior da Bahia? Eu nasci em Cruz das Almas, mas vivi a minha vida inteira na cidade chamada Muritiba. Muritiba? Muritiba. E fica a quanto tempo de Salvador, Muritiba? 140 quilômetros, mais ou menos. Pertinho, É pertinho. Uma hora e meia, não sei, é mais ou menos isso, né? Isso, E 40. você, como é que é a sua família? Você tem irmãos, irmãs? Tenho 2 irmãos, uma mulher e um homem. E você é o do meio? Eu sou o primeiro filho. Ah, você é o primogênito? Opa! O livro vai falar um pouquinho diferente, mas eu sou o primeiro. E me fala uma coisa, como é que surgiu, você palestra, então você deve montar a palestra, né? Sim. Você é coach, você deve montar lá, né? Por exemplo, você chegar lá e falar assim, preciso de uma mentoria, Fernando, preciso, porque eu tenho um objetivo tal e tal, você vai, né, trazer tudo. Mas transformar um sentimento em livro é uma coisa que não é todo mundo que faz, né? Algumas pessoas transformam o sentimento em música. A gente vê um pouco mais isso, né? A música nos embala muito e nos faz sentir junto com o compositor, né? Com a musicista, enfim, aquele sentimento que quis evocar. Mas quando é livro, a gente fala assim, gente, mas foi isso tudo mesmo? E eu li, tem uns capítulos de Marcas de Mim que eu fiquei chocada. Assim, falei, gente, que dor, que coisa, que momento. E como eu me identifico, eu acho que eu passei uma coisa assim também. Você faz uma coisa muito interessante no Marcas de Mim, que assim, você coloca em primeira pessoa, né? Então, sim, eu fiz, eu estava pensando nisso, e aí eu me sentei ali, eu estava ali, e ali eu parei, né? E aí você coloca a leitora, o leitor, em você. Assim, você junta todo mundo, né? Você conecta todo mundo. E aí a pessoa, se fechar os olhos, ela está na tua cena. Isso é muito legal. E aí, gente, esse Marcas de Mim pode ser teatro, pode ser filme, pode ser um monte de coisas no audiovisual, né? E eu fiquei pensando uma coisa. Você se considera um cara tímido? Como é que é? Bastante. No ao vivo, assim, no pessoal, né? No presencial, assim. Sou tímido, mas eu ganhando uma confiança, eu já aí que a coisa já mudo, Porque, gente, vamos lá, vamos falar sobre isso. Fernando chegou aqui e falou, Babi, olha só, é a primeira vez me em frente às câmeras. Eu falei, que honra, agora eu tô nervosa. Né? Que é uma honra. Só que você palestra, e aí eu queria saber dessa virada de chave, né? E os seus textos são muito corajosos, assim, são muito contundentes, assim.
Então, como é que fica essa... Ao chegar aos 40 anos, que eu não tenho vergonha de falar a minha idade, não, viu, Ah, eu gente? também não, gente. Tem 50, então, a gente é o novo 40, Eu o tenho novo 50, a gente tá 41, na bombando. verdade. A gente tá bombando, a gente tá ótimo. E eu pensei comigo, né? Porque eu escrevi o livro em 2023 e ele ficou um ano preso numa pasta do computador para decidir se eu iria publicar ou não. No primeiro momento eu resisti absurdamente, eu não queria de jeito nenhum. E o que te fez Era a minha tomar essa intimidade decisão? muito, muito profunda, no sentido de... Eram as minhas dores, eram as minhas marcas. Sim. E assim, eu ficava meio receoso de distribuir isso com os outros. E, pô, eu tô vendo o Fernando agora que eu nunca vi. E foi a mensagem que eu recebi da minha a primeira terapeuta que eu tive. Maria Luísa Bicário. Se você estiver me ouvindo... Beijo pra você, Maria Luísa. Maria foi minha primeira. E foi muito difícil eu fazer terapia, porque eu já fui um bicho, né? Porque quando a gente chega a primeira vez assim num lugar, parece um bichinho. Então eu era um bichinho mesmo. E ela dizia isso: você parece um bichinho atrás da cortina, doido para abrir a cortina e você sair. Certo? E como ela sempre me dizia isso, eu fiquei, Mari, como é que eu vou lançar um livro? Como é que eu vou falar isso? Ela, tem coisas que você não disse nem para mim na terapia, mas eu sabia. Mas eu sabia que você me escondia algo. E, de fato, a gente esconde algumas coisinhas. Mesmo na terapia, porque diz assim, pô, é muita coisa. É muito para um terapeuta pegar e trazer. Mas, pô, eu não quero mais esse cara, né? É muita demanda. Adoro muita isso. demanda. Adoro isso, aquele demanda. paciente. Eu vou liberar ele logo. Eu quero mais. Olha, para quem faz terapia, eu tenho certeza. É isso mesmo, gente. A gente fica numa vibe que é assim, não, hoje eu não vou falar isso não, gente. Isso aqui é demais. Eu vou trazer só aquelas outras questões e aí a gente quer selecionar. Mentira, porque o inconsciente fica lá pulando, fica lá pulsando. E a gente se repete muito também até resolver alguma coisa. A gente traz o mesmo assunto muitas vezes, né? Freud falava da repetição, né? A partir disso, para colocar ele na mão de alguém e dizer assim, você tem vontade de editar um livro? Mas é esse livro. E Matheus me falou uma coisa, Matheus Peleteiro, né, que é escritor também lá da Bahia. E ele me falou, não é muito o meu estilo, mas eu gostei. Ele que editou para você? Ele que editou para mim. Muito legal. Então, foi, assim, maravilhoso, me ajudou esse tempo todo aí, desde quando eu decidi entregar para alguém. E a partir disso a gente distribuiu também, né? Para algumas pessoas lerem. E as pessoas vieram me validando. Né? Foi a minha terapeuta, a minha primeira terapeuta. Foi a minha psicanalista que... Depois a gente vai falar dela, né? Sim, por favor. Que foi quem me encorajou a fazer isso, né? Quem me encorajou a escrever. Quem me ensinou a escrever, de fato, né? Sobre as minhas dores. Porque é mais fácil escrever do que falar. Tiveram amigos meus que leram. Teve a minha irmã, que minha irmã tá no livro, assim, tem um capítulo especial só para ela. Mas a história de amor da gente é absurdamente linda. Eu posso falar isso com todo o meu coração aberto. E... ela tem quantos anos de diferença de você, que você é o primogênito, minha irmã tem 36 anos. Tem 36. Não muito tempo não, mas é basicamente uma geração. Eu costumo dizer que uma geração, ela vai se modificar... De 6 em 6 anos a gente entende uma nova geração, novos costumes, neologismos, assim. E aí validaram. E aí foram me encorajando. Não, lance. Foi que eu decidi procurar, né? Ângela e aí virou isso tudo. Assim, pois aí você foi para Ângela Siqueira da Contém Tudo e ela te mostrou um mundo assim, olha, agora você vai ter que aparecer por trás da sua escrita. E assim, inicialmente eu falei, tá, vou diagramar ele bonitinho, registrar, né? Porque eu preciso registrar e tal. Tá lindo. E vou só dar para os meus familiares, alguns, porque não são todos. Família... Alguns amigos e pronto. Não, mas acabou. Não, acabou nada. Eu pensei. Não. Aí veio Ângela com toda a sua astúcia e movimentou isso tudo. E é o que está acontecendo hoje, né? Eu não esperava que fosse dessa forma. Eu gosto muito de trazer para o Déjà Vu as questões comportamentais, os sentimentos,
todas as partículas emocionais que nos compõem, porque toda a minha formação é artística e da psicologia. Então, imagina o tesouro que é um livro, né? Uma obra literária, e falar da humanidade, falar dos nossos recônditos, né? Mais, assim, será que eu vou mostrar? Será que eu não vou mostrar? E é lindo quando a gente mostra. Na verdade, é lindo quando a gente trabalha as nossas questões e aí a gente mostra. Aí eu acho que é o cume disso, né? O ápice disso. Em uma sessão, minha psicanalista falou para mim, perguntou o que é que eu achava disso tudo. E eu falei, uma loucura. É tudo uma loucura. Porque... Por que você começou a fazer terapia? E o que você diria para pessoas que estão resistentes à terapia? Primeiro, eu comecei porque eu já estava no estado, isso foi em 2012. Você trabalhava com o que nessa época? Ou estudava o quê? Já trabalhava com essa questão da gestão pública. Uhum. Eu trabalho na gestão pública desde os meus 21 anos. Né? E a partir disso, eu vi que eu tinha necessidade. Uhum. Mas era uma necessidade meio retraída, porque eu acho que é só essa a solução, porque outra não tem. E eram essas dores que a gente vem trazendo desde a infância, vai guardando, vai se moldando, vai criando cascas, vai colocando véus para que as pessoas não enxerguem a gente, mas na verdade todo mundo está vendo. Eu acho que tem uma parte que a gente não quer mostrar e não quer que as pessoas vejam rápido, né, aquilo. E tem uma parte também que as pessoas falam, não mostra não, esconde aí, segura sua onda, né? E como você é homem, pior ainda na cultura, né? Pior. Não pode chorar, não pode refletir, não pode questionar as coisas. Depois da minha primeira sessão eu chorei, tem que ter acho certezas, que umas né? 200 horas. E não queria voltar mais. Olha, mas você tinha, por exemplo, eu até hoje lido com pessoas que sabem que eu me formei na psicologia, que eu faço terapia desde 98, você nem era nascido. Mas tem pessoas que falam, não, a psicologia tá legal, mas pra lá. Não, pra mim não. Eu falo, gente... Eu resisti isso também por um tempo. Você também tinha essa... Não, isso aqui é pra gente doida, fraca e sei lá o quê. Frágil. Frágil. E eu fui ensinado a não ser frágil. E aí isso, não, vou fazer não, que vai ser uma você palmatória. Não pode ser frágil, porque eu também fui impedido de chorar quando criança, sabe? Então, todas essas coisas guardadas, chega um momento que elas querem explodir e não tem jeito. E na gestão pública você vê as dores das pessoas? Muito, porque é onde tem mais dor. Então, todo mundo que trabalha com grupos, com comunidades, tem que fazer terapia, porque tem que ir se visitar. Tem que fazer. Façam terapia, gente, por favor. Eu acredito que terapia é você ir se visitar num mundo que não deixa você falar de si, né? Não deixa você pensar sobre si. E a gente fala muito de empatia, né? É uma questão de se colocar no lugar do outro. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Porque cada um é único. A gente consegue se colocar com o outro. Com o outro. Tô aqui com você, sabe? E a minha primeira terapeuta esteve comigo. As outras que passaram nessa me liberou. A gente virou amigo. Hoje nós somos amigos. Maria, minha Maria, eu sempre falo legal, né? Ser amigo depois é muito... Maria mora em Igatu, na Chapada Diamantina. Olha, um lugar mágico, lindo, incrível. Foi 2 anos de comemoração que eu fiz lá, dos meus aniversários, e foram desses aniversários de 2023, 2024, foi quando eu, de fato, pude colocar tudo para fora, pude resgatar aquilo que era de mim, de fato, reconhecer o que eu sou, né? Ou reconhecer quem sou eu para reconhecer, de fato, quem eu sou. Você começa o livro falando uma carta, né, escrevendo uma carta para o irmão. Isso. Se você é o primogênito... eu não entendo muito, assim. Me explica isso. Porque nessa carta para o irmão, você fala de uma... Vê se eu entendi direito. Você fala... E aí, quem lê o livro, por favor, vamos trocar ideias sobre isso. Você fala de um lugar que não era para você ocupar, era dele. Né? E que você se sentia imbuído ali de ficar ocupando aquele lugar. Por que o primogênito sai do lugar de primogênito, referência, o primeiro exemplo, e tem que ocupar esse lugar do segundo, acho que segundo filho, ou ele é o terceiro? Não, ele era para ser o primeiro.
Vou te contar a história. Como assim ele era para ser o primeiro? Buguei. Ele não nasceu. Fabiano não nasceu. Fabiano não nasceu. Não, Fabiano... minha mãe perdeu o Fabiano. Ah, eu entendi. Olha como a escrita é rica. Eu entendi que ele não estava mais aqui por algum motivo, mas que vocês tinham se conhecido nessa vida. Não, a gente não se conheceu. Mas eu vivi à sombra de Fabiano a vida inteira. Eu demorei 40 anos para descobrir isso. Fale mais sobre isso. Eu queria que você me contasse de uma forma em que as pessoas, em seus smartphones ou aonde estiver, né, ouvindo ou vendo a gente, falam assim, caramba, eu tenho que dar uma analisada na minha situação também. Então, Babi, eu não sabia disso até fazer um curso de hipnose. Eu procurei todos os meios para... Todas essas questões que eu corro atrás, que eu vou fazer de curso, de vivências, de imersões e tal, é uma busca para mim. Eu não quero isso para trabalhar para os outros. E todo o trabalho que eu faço é a busca de mim mesmo. Não é a busca do outro, sabe? E no outro eu vejo o meu reflexo. Sim. O outro é meu espelho sempre. Porque as dores deles me ensinam. Você fala de espelho emocional, é isso? Sim, sim. Eu tive vários espelhos emocionais. É o meu trabalho, são os meus amigos, são as pessoas que eu encontro na rua e que só olho. É a pessoa que está sentada ali no chão, sabe? É uma árvore que eu converso com ela, como tem no livro, que a árvore... Teve uma árvore em Igatu, no Carnaval de 2023, que foi... uma grande cura para mim. Entendi a questão das raízes da nossa vida, sim, sim, de forma muito profunda. Porque não adianta só ter raiz. Se não tivermos o solo firme... Impressionante isso, né? De onde vem essa... Raiz solta, a árvore cai. Da onde vem isso? Vem da sua criação? Ou vem justamente porque, de repente, não teve na criação, você falou, não, agora eu tenho que me cocriar, cara. Agora eu tenho que ir para cima. É porque eu tive uma criação e, assim, voltando a falar do Fabiano, pra gente pegar esse gancho e chegar até aí, eu vivi à sombra de um irmão que não nasceu porque eu me espelhei na dor da minha mãe. Eu sabia que doía nela não ter tido o primeiro filho, sabe? Porque foi o filho esperado, foi o filho que ela planejou. Mas qual foi a distância de tempo ali entre a gestação do Fabiano Acho e que a sua? um ano. Depois que ele foi abortado, um ano depois eu nasci. Então, tudo isso mexeu, porque eu ouvi isso quando pequeno. Só que eu não lembrava que eu tinha ouvido. E eu só fui ouvir na hipnose. Você fez sessões de hipnose. Gente, eu não entendo de hipnose. Me conta um pouco de hipnose. Porque eu visitei meu subconsciente. E essa história estava gravada lá. Sim, sim. Só que eu não tinha acesso, eu tinha esquecido que ela existia. E não é uma criação da mente, porque explica tudo. E o fato desse ser não ter nascido, eu vivi a minha vida inteira como substituto, porque eu criei isso pra mim, sabe? Não foi que minha mãe me impôs que eu Você que também eu fosse. tomou isso, né? Eu tomei essa isso pra mim. Eu peguei essa identidade e fui levando. Mas eu não era eu. Será que lá em cima dizem que os filhos escolhem os pais, né? Quando eles estão em outro plano astral. Eu agradeço muito a minha filha por ter tido a coragem de me escolher. Mas será que você escolheu a sua mãe, seu pai, né? Por saber dessa história? Provavelmente. Eu vou buscar ainda isso. Vou buscar esse conhecimento espiritualizado da situação. E aí, ser um filho substituto é muito difícil. Ou ser alguém substituto, né? Porque tem outras substituições que a gente faz. Ser um filho substituto é muito difícil. Porque você precisa ser bonzinho. Porque você não pode decepcionar de forma alguma. Você não pode dar motivos para que seus pais sofram. No meu caso, principalmente a minha mãe, né? Então, eu cresci criando essa casca do filho substituto. Mas e Fernando? E Fernando? E Fernando? Aí Fernando senta
com 40 anos escreve um livro? Escrevo um livro. Eu vi que ou era 2017... Gente, eu vi que era 2017 ou 2023. 23. Porque, aí você me confirma que é 23, porque é muito legal os capítulos, os episódios, né? Que eu vou dizer assim, os episódios, eles têm data. E ele fala, véspera de carnaval, não sei o que e tal. E aí eu fui lá, eu fiquei curiosa, eu falei, será que ele escreveu ano passado? Será que ele escreveu esse ano? Será que... E aí eu fui ver no calendário e só batiam as datas com os dias da semana em 2017 ou 2023. 23. Foi 2023. Agora, me fala uma coisa. Marcas de mim. Que horas você chegou nesse título? Porque você escreveu tudo e depois colocou o título? Ou você já pelo título... Eu já sabia o título. O que representa isso para você? Está representado no meu corpo. São as São tatuagens as tatuas da minha vida, né? São as cicatrizes que vão ficando e que quando elas são curadas, tudo fica mais... Elas podem aparecer. Agora eu posso me mostrar quem eu sou. Agora são e bonitas não importa tatuagens. como é que as pessoas se vão julgar, se vão falar mal ou se... Você pode dizer... Tipo, Babi, eu tive depressão, eu tive ansiedade, ou foi algo diferente? Não, eu tive um processo de ansiedade que, na verdade, eu já vivia na ansiedade. Tive processos depressivos antes, mas nunca aceitei isso. Em 2023, eu tive que aceitar que eu tinha ansiedade. E no primeiro capítulo do livro, ele fala da primeira... Eu achei que eu ia morrer. Exatamente. Deixa eu ir lá no primeiro capítulo... Gente, é linda a carta que ele faz para o irmão. Vocês têm que ler. O que você quiser ler aqui, pode ler. Porque olha... Que ele fala, sem perceber, cresci sob a redoma de um lugar que não me pertencia, vestindo máscaras para caber em ausências. E tentando ser o que acreditava que você teria sido. Que coisa linda. Que coisa profunda. Isso é, ó... Tenho medo de decepcionar. Isso é só um gostinho dessa carta para o irmão, gente. Vocês têm que ver. E aí começa, em 10 de fevereiro, A Sombra do Medo. Você fala desse primeiro capítulo. E aí eu destaco desse processo, esse início, né? Essa data nunca mais seria, para mim, só mais uma no calendário. Pois foi ela que experimentei, foi nela que experimentei pela primeira vez uma crise de ansiedade. Não sabia. Aí eu acho que aqui você narra isso, né? Isso que eu ia te perguntar. Como é que você viu, se você viu no seu corpo os sintomas, né? Não sabia o que estava acontecendo, apenas tinha a impressão de que aquela sensação seria eterna. É porque a gente não consegue sair quando começa, né? Pensamentos corriam sem controle, as mãos tremiam, aí a gente começa a falar desse organismo, né? Coração acelerado demais. Coração acelerado, os olhos lacrimejavam, não conseguia ficar parado, andava de um lado para o outro, como se o movimento pudesse organizar o caos dentro de mim. É bem isso. E aí você sabia que isso era uma crise de ansiedade ou depois que você veio depois que eu vi, depois que eu fui perceber quando eu fui reescrever o livro, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, Babi. Eu escrevia, tinha os meus momentos de reflexão, depois eu levava para terapia. Esse foi o processo? Foi o processo. Você escolheu escrever, porque você tava difícil falar só? Escrevi não, foi incentivado pela minha terapeuta. Então não dá mais para você falar. Ela sacou que tava... Hanna, Valquíria Hanna. Inclusive, ela é paulista. Beijo, Valquíria. Muito legal, muito é um legal. amor. Nossa, então, ela me incentivou a escrever. Escreva. Porque escrevendo, eu não tinha vergonha de escrever. Escrevia e mandava no WhatsApp para ela. Olha o que eu escrevi. Não, vamos trabalhar isso agora. Eu voltava e ia escrevendo os textos, né? Como eles tinham que ser. E ao final, depois que eu escrevi, depois que eu tive todas as reflexões, foi que eu transformei em capítulos, né? Enfim. Quando você mandou os seus textos todos, né? Quando você falou assim, acho que terminei. Ou você não teve esse momento? Que você mandou para o Matheus, você mandou tudo e ele foi junto com você dividindo em capítulos? Ou isso já partiu de você? Eu já mandei os capítulos prontos, a carta... E que horas você achou que estava pronto? Porque música, por exemplo, eu estava falando com uma musicista isso, que música... Falei com o Milton Guedes isso. Eu falei, Milton, e aí? Na hora de compor e tal, o Gilberto Gil fala que a gente tem que abandonar a música, porque senão a gente fica lá compondo, recompondo, né? a vida toda, a mesma música, né? Como é que você fez com o livro? Que hora você falou assim, é isso?
vou encaminhar? Foi Que horas você decretou que, já coloquei tudo para fora? Foi ano passado, em novembro. 2024, novembro. 2024, novembro de 2024. Foi quando o Déjà Vu começou. Foi? Olha, ciclos. Significativo, Ciclos. Novembro. E eu abri o computador e falei, pô, vou pegar o livro aqui. E aí eu só vim em PDF. Eu falei, não sei se eu mando, não sei se eu não mando. E eu mandei pra Hannah. Falei, Hannah, tá pronto. Se você prefaciar, eu vou procurar um editor pra... E ela, meu Deus, mas eu não gosto das coisas rápidas assim e tal. Eu digo, não, vá no seu tempo. Um dia que você puder, você devolve ele prefaciado. E foi assim. Aliás, vá no seu tempo. Quando fala assim, no seu tempo, é a coisa mais terapêutica que um outro ser humano pode ouvir da gente, né? E às vezes eu não tive tempo. Eu não tive esse tempo durante a minha infância para aprender o que era eu, para me descobrir enquanto Fernando. Porque tem uma coisa que eu sempre falo, e eu gosto de deixar claro, é que a gente carrega o estigma de família. Meu nome é Fernando Barbosa Cerqueira. Barbosa da minha mãe e Cerqueira do meu pai. E a gente carrega esse estigma a vida inteira. Eu carreguei esse estigma a vida inteira e esqueci do meu nome. Porque o nome não é importante. O que é importante é o sobrenome. Numa visão geral. Esse é o estigma? Me explica isso. E, gente, eu sempre fui Babi. Eu até coloquei Babi no nome. Passa que o seu nome é Babi. Botei Babi no nome depois, sabia? Ana Bárbara da Fontoura Xavier. Eu botei Ana Bárbara Babi da Fontoura Xavier. E porque a gente traz essa carga da família. Porque você tem que carregar o peso da família tal, o peso da família tal. Você ouvia... Esqueci de mim. Você sabe? ouvia, tipo... Você é da família tal? Isso. Isso tinha em Salvador na época mais remota? Claro, ou tem até hoje? Você é da família de papai, ou você é da família de sua mãe, sabe? Você puxou mais a família do seu pai, você puxou a família mais da sua mãe. E a sua identidade está onde? Onde é que você está, Fernando? Sabe? E eu só fui descobrir isso aos 40 anos. Nossa, mas antes aos 40 do que nem. Do que isso nunca. É que eu tenho que falar. Antes aos 40. E você diz, eu já nasci com medo. A mesma força que alimentava meu medo de viver parecia dar lugar também à vontade de morrer. É pesado. Chegou nesse momento onde todas as minhas próprias revelações diante de um espelho, elas se tornaram visíveis para mim, porque a gente e eu tinha o costume de manchar o espelho para olhar só fora, não olhar o dentro. E esqueci de ver esse Fernando que tinha dores, esse Fernando que tinha medo de ser rejeitado, esse Fernando que tinha medo de não ser aceito, esse Fernando que tinha medo de não agradar. Impressionante isso, gente. Eu tô olhando o Fernando aqui e falo, que horas esse rapaz achou que não ia agradar? Super bacana, simpático, lindo, fala super bem, vibe ótima, super receptivo a gente. E, assim, né, chegou aqui, iluminou aqui o Salada Cast, que abriga o Déjà Vu Podcast. E eu fico pensando, gente, como é que as coisas não são tão óbvias? Porque qualquer pessoa pode te olhar, vou mostrar uma foto sua, vou dizer, você acha que esse cara aqui já sentiu ansiedade? A turma vai dizer, não, esse cara aqui tem tudo resolvido na vida, olha o cara, né? Como o que você traz quebra as nossas crenças, entendeu? Porque a gente acha que, né, para quem é bacana, fala bem, é uma pessoa que não é arrogante, que é doce, que é, sabe, que, entendeu? Pessoa terapêutica, né? Pessoa terapeutizada, a gente não vai achar isso, entendeu? Que a pessoa, em algum momento da vida, sentiu dores, assim. A gente vai achar que a pessoa que sente dor é pelas coisas mais, assim, óbvias dentro do nosso senso comum, né? A dor, quando ela tá visível na pessoa, é porque a pessoa já desistiu de tentar. Então ela disse, vou me entregar a dor e tá aqui a dor e pronto. E eu não me entreguei a dor em momento algum. E a gente precisa encontrar com essa dor para... Como é que é isso? Redescobrir. Isso que eu ia te encontrar perguntar. com a dor. Você sente dor. A pessoa sente dor. Ela vai te perguntar, Fernando, o que eu faço? Eu acolho essa dor ou supero essa dor? Acolhe. Porque você sabe que o mercado... Aí eu vou falar o mercado, que eu vou falar de capitalismo, neoliberalismo, vou falar, né? O jeito de ser homem nesse mundo, o jeito de ser mulher nesse mundo hoje ainda, é assim, não, supera. Aliás, tem até uma música, né?
Supera. Não tem uma coisa assim? O cara não quer a mulher. Se ele não te quer, supera. Supera, se não quer, supera. Sei, de repente ali tem que superar mesmo. Mas por que não superar a dor e por que acolher a dor? Porque quando você acolhe a dor, você cuida dela. Você coloca ela num lugar onde você diz assim, ó, você é minha. Okay. Como filho, você é minha. Eu te acolho. Passa a não ter E vergonha agora, da dor. Não ter vergonha da dor. Então é mais ou menos isso. Gostei, vou pegar as minhas e vou fazer isso. Pega Vou a levar para minha terapia. É bom isso, é bom a gente trocar essas ideias. Porque às vezes eu vou lá e levo algumas coisas e falo, mas o que eu faço aqui? Como é que eu supero isso? Não, gente, tem que passar disso. Não quero mais isso para mim. E aí, de repente, não é isso que eu tenho que fazer. Né? Não é como subir uma escada na academia 45 minutos. Você supera aquilo ali. Entendi. Não é. Não é isso. As nossas dores, elas precisam ser olhadas e cuidadas. Pelo menos a minha, eu fiz isso. E aí você traz essa frase de Sartre, do existencialismo, gente. Jean-Paul Sartre. Aquilo que eu tentei fazer de mim a partir daquilo que tentaram fazer de mim. Mas aí você diz que, no seu caso, né, que cara, não foi minha mãe que me colocou isso, né? Eu tomei isso para mim. Mas até onde foi constitutivo, né? Até onde você intuía, né, dessa dor? Porque quando Dizem criança, que dor passa ouve... no parto, sabia? Dizem isso. que essas coisas passam no parto. A dor foi no parto, a dor foi quando eu era criança, que eu não tinha sentidos ainda, né? Quando eu estava em formação de consciência. E ela ficou guardada lá, nesse HDzinho lá, ó. Ele foi enferrujando. Porque criança já tem isso, de achar que qualquer coisa ao redor dela que está acontecendo, a culpa é dela. É por causa dela, não é isso? Isso. Pai e mãe discutiram, sei lá, qualquer coisa possa... Irmãos discutiram. E na minha vivência, eu fui no momento em que a minha mãe falou, eu não queria ter mais filho. Entendi. Era o meu filho primeiro, sabe? E aí fica, puxa, então foi por isso. Mas ela não tem culpa. Ela não sabia o que estava dizendo. Ela. E aí depois vem a sua irmã também. Sim. Então, depois veio meu irmão, depois veio minha irmã, entendeu? Então vieram mais dois. Mas em mim, ficou nesse subconsciente as defesas só. Como é que eu vou fazer para dar para ela o que ela precisava ter? É da ordem da fantasia, né? Você achar que assim, ela não teve isso, então vou dar isso. Porque vocês nunca conversaram sobre isso antes. Quer dizer, agora tudo bem, mas E antes... eu não acolhi a falta que eu tinha. Porque agora ela se tornou ausência. Sim. A ausência assimilada. E hoje, é como na frase de Carlos Drummond. Ninguém rouba ela de mim. Porque eu assimilei essa ausência. A falta acaba com a gente. Isso é um ensinamento muito legal também. Eu queria que você... explicasse bem mastigadinho para leiga aqui, para quem for leigo. Eu falo, sou leiga, explica para mim da falta e o que você transforma a falta. A falta é a falta da presença, a falta dói, a falta faz você sofrer, né? Quando a mãe não é pra gente aquilo que a gente precisa que ela seja, a gente sofre pela falta. Mas quando a gente transforma isso em ausência, a gente assimila essa ausência e faz daquilo um bem-querer, tipo, pô, ela não pode me dar. E aí? Porque tudo bem. A mãe boa é a mãe que falta também, né? Acho que a melhor é a que falta. Porque te dá todas as ferramentas para você crescer. Justo. Manda esse corte para minha filha. Vem cá, me fala sobre o seu estilo literário. Essas poesias e confissões. Essa estética foi essa a sua terapia, escrever dessa forma, ou foi uma escolha? Não, eu vou escrever dessa forma, que a estética vai ser bonita assim, é assim que eu penso, é assim que eu falo, é assim que eu quero transmitir. É assim que eu escrevi, né, na verdade, e o editor ele só fez consertar os textos, mas ele não mudou nada da referência e do que era a verdade ali. Ele não mudou a verdade continua a mesma. Você já tinha escrito sobre outras coisas antes na vida? Aula de redação, sei lá, alguma coisa. Você fala assim, nossa, ficou poético aqui essa parada, ficou bacana. Escrevi, mas eu rasgava e jogava fora. Mas... até a coragem de dizer assim, poxa, eu fiz algo bacana, sabe? Porque eu neguei também isso. Neguei o quanto eu era bacana a vida inteira. Porque eu vivia nessa substituição.
Eu não sou bacana o suficiente. Você teve essa coisa que se chama, né, assim, síndrome do impostor? De falar assim, eu não sou tão bom, eu não mereço isso que eu tô vivendo. Provável que Na eu tenha vida, tido né? essa. Ih, já passei por isso. Já, mas aí depois que eu li sobre isso, eu estudei melhor na psicologia, eu falei, isso acolho não. Isso é sério, cara? Não quero ser impostora. Eu já falo muito sobre isso. O que é a marca invisível? Você acredita que todo mundo carrega? Uma marca invisível. Conta pra gente. Marcas invisíveis da dor. Porque eu acho que todo mundo tem um momento na vida que foi agulhado, em algum sentido. E é como se a agulha ficasse lá, latente. Ela não tem coragem de tirar para mostrar a ferida. Aí, gente, eu tenho. E aí, tá vendo? Você que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, você vai se identificar, porque eu me identifico. Você sabe que eu passei um lance com 27 anos, mas foi no âmbito profissional, que me causou foi de uma força tamanha que eu passei a ter hipotireoidismo. Caramba, somatizou. O organismo não aguentou. Quer dizer, o emocional não aguentou. E o organismo falou, tá bom, peraí. Vamos te autorregular. Para a homeostase voltar. Pá! E aí, depois, muitos anos que eu vinha saber, isso é autoimune, você sabe, né? Eu falei, não sabia. Quer dizer, era lutar ou fugir, eu não podia lutar, eu não podia fugir. E aí veio, né? Como alguém que se acidenta, né? E o ferro fica lá. Sim. Você não pode tirar o ferro. É verdade. Porque senão vai dar hemorragia. É. A ferida fica aberta. E você... Então, essas são as marcas invisíveis. Essas são as marcas invisíveis. Se você tiver uma marca invisível, quiser falar aqui pra gente, é invisível pra gente, mas se você quiser falar de alguma coisa que você passou, escreve nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e reverberar sobre isso. Por que é tão difícil a gente sentir amor pela nossa história? Num primeiro momento, né? Porque trabalhando isso dá, mas por que a gente primeiro fala... a gente não quer nem acessar a história, né? Eu acho que a gente se envergonha pelas artimanhas que a gente cria para poder sobreviver. Tá. Porque você odeia um estilo de roupa, mas você veste para caber num ambiente. Tá. E aí você se envergonha disso, velho. Eu fiz isso, por que eu fiz isso? Você sabe que o Mário Sérgio Cortella falou numa das palestras dele, aí teve esse corte, né, nas redes sociais, falou que a vergonha diz da mãe. Quando a gente não faz alguma coisa, eu não vou fazer isso não. Ou fez e sente vergonha, é porque aqui a gente fala assim, cara, o que minha mãe vai dizer ou diria disso? Ai, gente, a minha mãe, eu não sei como é que é a sua mãe, mas a minha mãe, vou falar, tá, mãe? Minha mãe é assim. Minha mãe vai fazer 78 anos esse ano. Ela é assim. Primeiro, ela já é a primeira a lançar a observação, a crítica, alguma coisa. Eu falo, pô, mãe, não foi isso tudo, vai. Não, Babi, olha só, não estava bom, não. Ela é a primeira a falar. E aí um dia eu perguntei, falei, escuta, por que você não faz um papel que eu idealizo, que seja o de mãe, que é de dar colinho? Fala, não, minha filha, você fez o que você pôde, estava bom sim, entendeu? Porque assim, já está feito, mãe, fala sério, cara, é só mais trauma. Ela falou, não, olha só. É a razão dela. Então, assim... Ela falou assim, não, eu falo antes porque isso vai a público. Então, você já tem tempo de pensar ou consertar ou refazer antes, entendeu, minha filha? Falei, tá, e esse é o seu amor, né? Isso é o seu jeito de mostrar amor, porque pra mim é só crítica. Eu falo, gente, eu não sei, porque assim... Aí eu falei, mãe, a gente inverteu os papéis aí. Então, você é a primeira que lasca, que dá pá, né? Para eu me ajeitar, assumindo que você está falando a verdade absoluta, porque é só a sua opinião. Desculpa aí, mãe. Desculpa, mãe. Mas, enfim, estou refletindo sobre isso. Posso estar errada, mãe. Né? E agora, então, eu deixo para quem me acolher? O público? Ficou me invertido demais isso aí? Sabe, tipo... Quem te acolhe? E a sua mãe com você? Ela era tipo Dona Graça comigo? Ou ela fala, não, meu filho, você fez o que você pôde... Ou isso tinha dias, tinha momentos? Na verdade, eu acho que eu escondi muito da minha mãe pra passar esse filho perfeitinho. Mas aí você então não tinha muitos atritos. Você não deu nenhuma oportunidade à sua mãe, cara? Não. E quando eu dava oportunidade, eu
Cacete comia no centro. É? Fale o que é o cacete comer no centro. Gente, isso é uma coisa de Salvador? Minha mãe nunca me Explica bateu, aí. gente. Mãe, eu tô falando aqui, você nunca me bateu. Eu sei disso. Eu não lembro de ter tomado uma surra. Mas o que é essa Assim, expressão? Ensina Desceu o aqui pra cacete. carioca o que é essa tipo, expressão. falar mais rígida um pouquinho, brigar mesmo, discutir, gritar. Então vamos Você aprender tá errado, você tá... Como é que é essa expressão? O cacete... Desceu o cacete. Desceu o cacete no centro. Adorei. Desceu Vou pegar pra mim, gente. Aprendendo aqui com o Fernando mais uma expressão do nosso Brasil. Né? Bahia. Bahia. Me fala, durante a escrita do livro, você vivia e escrevia? Teve algum momento da escrita que a crise veio na própria? Tipo, você foi acessando, escrevendo e a parada, opa! E depois que eu escrevi também. Só que não foi com tanta... Porque assim, quando eu tive a primeira crise de ansiedade e todas as seguintes, eu estava ali, mas eu estava num processo terapêutico onde eu estava tratando aquilo. Sim. Eu pensava, como eu pensei aí, a minha vontade de viver, né? E a vontade de morrer, Sim. elas andavam muito próximas, entendeu? Porque desistir, já desintegraria tudo e pronto, já tinha dado jeito. Entendo. Né? Na minha cabeça. Mas quando eu fui reler, quando eu fui reanalisar eu comigo, foi bem difícil. As crises, elas voltavam, mas não eram tão intensas, eu já sabia como é que eu cuidava delas. Mas dizem que quando a gente lê um texto, né, as pessoas falam, é legal você ler um livro e daqui a alguns anos ler de novo, porque o seu entendimento é outro. Eu já li 5 vezes o meu livro, depois que ele chegou. E o seu entendimento? Tá comigo. E o seu entendimento? Ele mudou de alguma forma ou ele continua o mesmo? Hoje, continua da mesma forma. Caramba, então você foi bem no cerne das questões. Só que aqui já é uma história. Ele já foi escrito. Então, é passado. Okay. Mas eu acolho esse passado o tempo inteiro. Ok. Porque eu gosto de ler ele. E agora eu sei o que é que ele é. Eu consigo amá-lo da forma que ele se apresenta para mim. Se instituições, escolas, empresas te chamarem para falar disso, você vai? Vou. Você reacessa isso numa boa? Você vai falar? Sim, sim. Com qual objetivo? O que é esse sentimento de poder falar para as pessoas? Como foi o seu aprendizado através da escrita? E o perpassar isso? Que as pessoas não tenham medo. Talvez vocês não escrevam, talvez vocês não coloquem num podcast, não sei. Mas se encontrem com suas dores, conversem com elas, acolham elas. E tentem entendê-las. O que é que elas dizem? O que é que elas dizem para vocês? É sobre isso. Tem alguma passagem do livro que você se emociona ao ler em voz alta? Tem. Quer ler alguma coisa? Uma coisa? oração que eu acho que foi Uma oração? Vamos lá. É uma oração que se chama Oração ao Tempo. Ela foi escrita por Cris Guerra. E em uma sessão, a terapeuta falou assim, vou te mandar uma oração. Cris Guerra que eu sigo no Instagram? Não sei. É Cris Guerra ou é homônimo? Não. Eu acho que não deve ser. Tem uma Cris Guerra que reflete bastante coisa da vida. Não pesquisei sobre Cris Guerra, mas eu peguei o texto e agarrei como se fosse uma boia. Vamos ver, se for, Cris. Numa tempestade. Inclusive está escrito assim no texto. E ela mandou para mim. A Hannah mandou para mim um dia e ela falou, se apegue a essa oração. E é o seguinte, tudo que eu lhe peço, tempo, é que me salve do meu coração, dessa entrega absurda de ir até o outro e me deixar sem mim. O que lhe peço, tempo, é o caminho do meio. Aprender a receber antes de me entregar. Ver além. Peço que me devolva a mim mesmo. Que eu me reconheça e me acolha. Me aqueça em meus buracos escuros e definitivamente me toque. Que eu saiba cuidar somente do que me cabe. E deixe ir e deixe vir, natural, inteiro e suavemente. Que a vida me encontre distraído, sem a ânsia de buscar o que não sei, o que não vale e o que não é. O que lhe peço, tempo, é a aceitação do tempo e da vida como ela é. Sei que ela me aguarda plena e legítima. Mostre a ela o caminho até mim. Enquanto isso, me adormeça em paz até que a verdade me alcance como um beijo. Tire de mim essa ânsia de ser feliz
Inverta a ordem das coisas e assopre no ouvido da alegria o momento de me capturar sem volta. Que eu me aquiete na paz do merecimento, sem dar um passo ou um pio. Que apenas contemple. Que eu resista à tentação de correr para o que ainda não está pronto. Que eu me apronte para a surpresa de um dia simples. Que eu acorde como quem nasce. Amém. Amém. Que coisa mais Oração linda. Olha, Profunda. se autoriza a gente copiar e colar? Gente, isso Sim, tem que ter, claro. gente. Copiar e colar, tem que ter. Vamos gravar isso, vamos botar nos nossos Instagrams, entendeu? Para correr mundo. Sim. Que coisa mais linda. A gente precisa dessa oração. Isso está no livro, então, né, Está no gente? livro. Está no livro, Marcas de Mim. Fernando, as marcas de mim, a gente encontra aonde? Já está vendendo, né? Já está disponível no nosso site, que é o www.asmarcasdemim.com.br. Você vai lá, faz toda a compra, você vai receber na sua casa. Já está aí nas ruas. Já imaginou que esse livro ele pode ser lido por grupos? Sim. E vão ler e vão discutir Perfeito. as coisas. Se quiserem me chamar para discussão, eu Tá. estou à disposição para participar. Sensacional. Gente, impressionante. Você lê, cada capítulo, né, você lê, você está lá. Você está na cena. Você é o Fernando, mas ao mesmo tempo você é você. Essa foi a vivência que eu tive lendo, tá? Maravilha. É muito poderoso. Babi, também as primeiras 300 pessoas que adquirirem um livro pelo nosso site terão um desconto especial. Ah, que bacana! Adoramos. Então vai ficar- Adoramos desconto! Adoramos! Tem uma coisa muito bonita que tem aqui, acho que é a página 38 do livro. Estou dando uns spoilers, tá, gente? Que é, você fala, lindo essa imagem que você traz, que viver é como lançar pedras na água. Sim. De onde veio essa análise? Assim, Eu fui caminhar na praia em um dia meio atípico. Eu estava em processo de início de crise e eu fui dar uma caminhada para ver se eu pensava mais um pouco. E aí eu vi uma criança jogando pedra. E o que ali- você viu ali naquela... Como a pedra ela ia... ela não afundava de vez. Isso. Ela ia no seu tempo. Se e a que é o pessoa sabe tempo. jogar, né, Fernando? Minha afundava. Você ia jogar assim. Ia. Mas mesmo assim, era cada um do seu jeito. Mas naquele momento, com aquela visão que eu tive, eu entendi que era como lançar pedras na água. Você sabe onde vai lançar, né? Você está lançando ali, mas não sabe onde ela vai parar. E em quanto tempo ela vai afundar. E esse movimento que é a vida, né? É a vida. Lá quando eu estava na faculdade, me falaram, olha só, a vida não é essa reta ascendente do super-homem não, viu? Eu falei, a vida é o quê então, gente? Né? Porque a gente quer pro alto e avante. Não quer nem, né? A gente está sempre ascendendo, está sempre melhor do que estava antes. É uma pressão filha da mãe. E o que é estar melhor, né? Vai saber. Porque é tão subjetivo. Mas vendem pra gente que é objetivo isso. E aí falaram, não, Babi, a vida é uma espiral. O movimento da vida é uma espiral, né? E você vai para os lados e vai para baixo, e vai, e sobe, e volta, e vai para um lado, e vai para o outro. Eu falei, nossa, muito mais legal, muito mais complexo E uma outra do que o mensagem, ensinado, né? E uma outra mensagem que eu recebi também, já pegando o seu gancho, é que eu aprendi que plenitude é morte. A vida é sem esse movimento. Plenitude, por que você precisa mais viver? Se você já está pleno. Vai viver numa montanha lá. Então, plenitude seria, tipo, acabou. Acabou. Ia. A vida sem movimento não é a vida. A vida sem esses altos e baixos não é a vida. Né? Por isso, será que gente que acha que conseguiu, conquistou tudo na vida, das coisas que são consideradas conquistáveis e almejáveis, né? Que todo mundo quer, o bom, a conta gorda, né? No banco, a saúde, não sei o quê, todas as vivências, fez todas as viagens, saiu com todo mundo que quis, vamos ser mais, né? Pé no chão. Saiu com todo mundo que quis, veste tudo que quer, come tudo que quer, sei lá o quê. Enfim, a pessoa fez tudo que fez na vida. Tive todo o reconhecimento que eu acho que tinha que ter. Quer dizer, essa pessoa está num perigo absurdo, né? Porque para levantar no dia seguinte desejando uma coisa diferente, custa, não tem né? mais o que desejar. O nível de satisfação já está 100%.
por isso eu acho que a gente tem que expandir mundos e ver que não é o que colocam pra gente, né? A gente tem que descobrir qual é o nosso. É né? visitar outros lugares. É. Porque a gente tem os lugares muito bonitinhos. Aí você vai na Europa, tem lá bonitinho. A Itália, a França. É tudo muito bonitinho, você vai programado. Sim, sim, Mas sim. visitar outros lugares. E visitar principalmente lugares nos seus interiores. Nos interiores de si. Eu acho que isso é importante. Aí a gente vai ver a vida de fato. E, É como eu me vi, né? Durante esse tempo. e tem uma coisa que você coloca, né? Que, gente, ele pegou uma folha de papel e ele escreveu assim: coisas para fazer para viver. Achei muito legal isso. Não é coisas para fazer antes de morrer, coisas para fazer... Não, para querer viver, para viver. Respirar fundo e me permitir sentir sem pressa de entender. Isso aí já é difícil, gente. Mas é um Muito exercício difícil. diário, né? Exercício diário. Construir algo pequeno todos os dias, nem que seja uma ideia, um sorriso, um passo. Achei muito mais legal isso. Muito, muito legal, porque o outro é muito legal e esse é legal, mas não estou comparando, não. Construir algo pequeno todos os dias, nem que seja uma ideia, um sorriso ou um passo, substituiu, para mim, uma coisa que me causava ansiedade, que é assim, o que você já fez de novo hoje? O que você já aprendeu de novo hoje? Sabe, tipo, não dá para aprender uma coisa, um truquezinho novo todo dia, gente, calma. Não, e a gente vive nessa cobrança diária de ser o melhor, de fazer o melhor. E às vezes a gente não quer fazer o melhor. E aí, o que é o melhor? Lembrar que viver não é só para mim, mas também para quem cruza meu caminho. Que coisa linda. E aprender a agradecer mesmo pelas coisas que não deram certo. Aí tu mexe com o ego. Sempre. Mexe com Agradecer nossa vaidade, né? Porque a gente tem um certo grau de vaidade, tem. E mexe, né? Agradecer pelo que não deu certo é fogo, isso. né, cara? E todos os dias as coisas não dão certo. Ai, jura? Uma coisinha no dia não vai dar. Uma coisinha no dia não vai dar certo. Às vezes você bate o dedinho ali, você nem consegue se perceber que você bate o dedo no pé da cama e tipo, você só sente, ai. Por que eu bati esse dedo aqui? Tipo, cara, passo aqui todo dia, Olha, durmo na cama da... fala sério. E aí você coloca, quando você escreveu nessa folha, você coloca que antes de dormir fechou os olhos, conversou com a vida como se ela fosse um velho amigo. Que lindo isso, porque você me falou, né, que evitei a vida inteira me ver e agora eu consigo conversar com a minha vida. Pô, vida, e aí? Isso é uma oração também, né? Não deixa de ser uma oração. Vida, por que você parece tão difícil de alcançar? Será que fui eu que me escondi de você? Se for assim, quero te encontrar. A gente tem que falar para o universo, não é? Sim. Tem que falar as Quero coisas te encontrar que a gente quer. sempre, todos os dias. Sentir uma paz estranha. Como se pela primeira vez em muito tempo eu tivesse dado um passo na direção certa, gente. Quem fez as ilustrações do seu livro? Que Eu tenho que falar lindas. Isso. Augusto, ele gosta de ser chamado de Augusto 75. Não sei porquê. Augusto 75 nasceu em 1975 ou 75 é uma Provavelmente é o meu tatuador. Foi o único cara que me tatuou. Todas as minhas tatuagens, eu tô tatuado em todos os braços, na costela, na perna. E eu dei para ele essa missão. Augusto, ele foi uma das pessoas que validaram o meu livro. Sentiram e conseguiram reproduzir essas imagens que estão aí. Em cada capítulo foi ele que tem Augusto nessa... Tem Augusto. Nesse livro tem aí. Tem a pintura de Augusto, que é o meu tatuador. E aí depois tem um outro momento do livro que você pega o seu bloco de notas para escrever uma coisa diferente. Lá. Peguei meu bloco de notas e comecei a escrever. O que dói em mim? Isso é uma coisa que você pode sugerir às pessoas de fazerem mesmo? O que dói em mim? Sim. O que dói em mim? Porque eu vou fazer, tá? Faça. Eu Importante. Eu vou fazer. Ó, aí ele escreve, gente, ó, a culpa pelo que não fiz, o arrependimento pelo que fiz, o medo de nunca ser suficiente. Acolho. A solidão que mesmo quando estou cercado de pessoas nunca vai embora? Isso dói em você até hoje? Ou doeu e já passou? Doeu, já passou. Tratou isso, cuidou disso, acolheu, Inclusive, tem uma passagem no livro que é um Natal em família e que eu observei isso, eu lembrei dessa cena e que tava todo mundo lá com aquelas risadas falsas, né? Gente, Natal.
Natal tem isso, né? Como é que é na sua família aí, gente? Conta aí, Natal tem isso, né? Tem. Aquela distribuição de presentes, você fala, mas o que é isso? O que é esse Natal mesmo? O que é essa natividade? O que é essa vida, né, natalina que é do nascer? Será que a gente sabe de fato o que é nascer? O que é nascer? Foi nesse dia que você se pegou nisso, que você falou assim... Eu lembrei da cena e refleti sobre isso, né? Puxa, eu já era meio estranho para criança, porque eu fiquei no sofá lá pensando, rapaz, por que Natal tem que ser assim? Pois é, os vida lá natais fora? tem. Você vê que sempre tem gente que bebe demais e chora no Natal, gente. E não é de alegria. Não sei. Eu amo o Natal, mas isso acontece, gente. Isso acontece. É verdade. Ai, tem uma coisa linda que você fala muito dessa coisa de ir ao espelho, né? Sim, Você ia no espelho e não conseguia não conseguia se olhar, não conseguia se mirar, aí voltava, eu voltava de novo para ver se agora vai ser diferente. E aí você fala de uma tarde que você se sentou em frente ao espelho. E aí você conseguiu se olhar como se fosse um velho amigo. E você disse em voz baixa... Gente, eu imaginei essa cena, a coisa mais linda, assim, cenicamente. Que poderoso, né? Eu te amo. E chorei. Foi. O que estava acontecendo nesse momento? Você lembra? Eu acho que eu tinha chegado no meu ápice de entendimento sobre mim. Poxa, velho, você nunca se amou. Você nunca se amou. E aí eu sentei lá em casa, o apartamento que eu morava antes, tinha um sofá, e na frente do sofá, assim, de uma parte do sofá, tinha um espelho bem grande, ele ia do teto até o chão. E eu sentei no chão, no sofá, né? Sentei no chão, me encostei no sofá e fiquei olhando para esse espelho. Nesse dia eu consegui conversar comigo. E foi uma experiência, assim, absolutamente incrível. Algumas pessoas podem ouvir a gente aqui e falar, cara, eu não consegui fazer isso ainda, ou eu não vou conseguir fazer isso. Caminhar na praia quando eu estiver sentindo que eu preciso me autorregular, sentar diante de um espelho e me refletir, ou colocar um bloco de notas e falar, o que dói em mim, né? O que você pode dizer para essas pessoas começarem a prestar atenção em si mesmas? Além de dizer, por favor, façam terapia, gente, que é uma bênção. Mas, assim, o que você pode... O que você falaria para essas pessoas? O que você pode falar para essas pessoas? Para elas começarem a seguir os passos que você seguiu, que foram tão importantes, tão profundos. O primeiro é esse mesmo que eu falei, né? É conhecer quem não sou eu para reconhecer quem eu sou. E isso sem um espelho. E não precisa ser um espelho físico, não, o que reflete a gente, mas o reflexo na outra pessoa. Olhar o outro e dizer assim, poxa, o que é dele que tem em mim? O que é que ele me traz? Por que é que ele cruzou meu caminho? Por que é que ele está me dizendo isso? Por que é que ele está me trazendo essa informação? E observar, né? O trabalho é observar. Observar o outro, observar a si, observar esse espelho, conversar com esse espelho. Então, uma pessoa, por exemplo, que já tem o hábito de fazer listas de coisas, já tem um caminho andado aí, né? Meio caminho andado. Então, então vamos dar um conselho aqui para as pessoas. Gente, já é um caminho andado. Mas eu não faço listas ainda. Faça. Comece a fazer listas. O que precisa fazer na casa. De notas, o que precisa. Comece a fazer listas de coisas assim que não te pegam ainda. Logo depois, né? De um tempo, entra na lista de si. De si, do autoconhecimento. Você fala de família. Você fala uma coisa tão importante de família, que volta e meia eu falo aqui. Não deixa ver. Tantas vezes me deu abrigo e em outras tantas foi fonte de dor. 2 pontos. Família. É isso, né? É isso. É potência, mas pode ser também adoecedora, né? Com certeza. E a gente não deve se envergonhar de entender isso em algumas vezes, né? Não. E eu falo isso da minha família, na minha família como um todo, tá, gente? Não é só minha família pai e mãe, não. É família como um todo, avós, tios, enfim. É bem complexo a relação que eu via, né? Porque às vezes eu não participei das cenas, mas eu via as cenas. E eu vi o tanto da complexidade que é uma família. É muito. Mas as coisas não devem ficar mais só no âmbito familiar, né? A gente deve procurar ajuda. Isso. Aliás, a terapia sistêmica de família é para isso também, né? E a gente deve escrever, como você está falando. Sim.
Gente, a gente já está dando dicas aqui poderosas. Agora, você fala bastante sobre perdão, reconciliação. Sim, sim. Como é que foi O esse perdão, processo? o perdão é o auto-perdão. É o auto-perdão que você fala. É difícil, né? Que é o mais difícil. Porque a gente fica nessa história de perdoar o outro, porque fulano me fez isso. Sabe? Eu tenho que perdoar. Não. O único e exclusivo ser que você precisa perdoar é você mesmo. Mais nada. Quando você se auto-perdoa, automaticamente o mundo se perdoa, as pessoas se perdoam. Porque aí não tem, ninguém mais Não vai tem poder acusar você. Você não vai passar tipo, recibo para ninguém mais depois isso, disso. porque você já diz assim, poxa, eu passo por tudo isso aqui, pra mim não foca mais. Porque o que me fazem não diz sobre mim. Já disse um dia, mas hoje não dizem mais. É sobre o outro. O que o outro traz Me é faz, do o outro, que me né? faz é do outro, não é meu. Quantas vezes fui o muro que sustentava tudo, sem que ninguém percebesse que por dentro eu também estava em ruínas. Que bonito e que triste isso. É forte. São as capas que a gente vai criando para passar para o mundo a imagem do pãozinho, do certinho, Do que não que não decepciona. sai, do que não decepciona, do que não sai da linha nunca, do que anda ali, ó. Fernando, depois de escrever As Marcas de Mim, eu quero saber duas coisas. Por que você chora hoje? Porque sempre tem alguma coisa, mas o que de novo de novidade você chora hoje? Porque por essas você já chorou? Ou se ainda tem coisas dali que você chora? E depois de Marcas de Mim, pode vir qual livro? Vem um... eu ainda choro pelo que eu não consegui fazer. Não me cobrando. Mas assim, por que eu ainda não... Porque assim, ó, terapia não acaba. Não. As questões, elas não acabam. Não, claro que não. A vida não acaba. Quer dizer, enquanto não acaba, né? Enquanto não acaba. Mas tem coisinhas ainda na vida que você diz assim, caramba, eu preciso olhar para isso. Sabe? Aqui são só 20 questões, são 20 capítulos, são 20 questões. Mas a gente deve ter umas 300. Tá. Mas como será que virá, né? Marcas de Mim vão ser diferentes, né? O 2, o 3. Sim. Dentro Eu já dessas estou outras questões. escrevendo, gente, o segundo livro, que eu estava falando para a Ângela hoje. Né? Vai vir. Então, olha só, vai voltar aqui para o 2, tá? Né? Que vai falar, o livro vai falar dessa perspectiva que eu tenho sobre o outro, que são as minhas relações, né? Meus amigos. Inclusive, eu estava dizendo a Ângela que eu já vou dar um nome a ele. Vai ser Carta aos Meus Amigos. Carta aos Amigos, Porque eu vou me ver... Como era que eu me comportava, porque meu amigo se comporta assim. Como é que eu me via naquilo? E você como mentor, como coach, os causos que vêm, né? Eles também são exemplos para você? Você acaba pensando neles durante a semana e tal, e aprendendo com eles, e passa ensinamento de um caos para outro, de repente, sem falar dos santos, mas transportando os milagres, né? Sim, com certeza. O outro sempre ensina pra gente. E lidar com o ser humano é um aprendizado, se diário, a gente se abre, né? Diário, sim. Eu vou te falar, eu aprendi muito com você aqui hoje. E eu vou te fazer uma dinâmica com você, que é uma dinâmica que eu faço aqui no Deja Vu. Mas aí você vai escolher. Tá. Ó, tem vários temas aqui. Ó, escolhe, aí você pode embaralhar e tirar uma carta, lê e responde pra gente. Nós temos dos temas aqui, ó, temos crenças, o jogo das confissões, quem é você, novo puxa conversa e o que você faria. O que você faria? Aí esse foi escolhido, gente, do Fernando aqui. Tá aqui. A gente não foi programado, viu? Tô até tremendo. Tá, não, vai vir uma coisa incrível, porque você que vai escolher. Vai ser esse. Posso virar? Ih, foi até pequenininho.
Caramba, o que você faria se você fosse um super-herói? Qual seria? Difícil isso, sabe por quê? Porque acho que cada super-herói tem sua particularidade no sentido de dar o seu melhor. E hoje eu não quero dar mais esse melhor. Você já foi o super-herói, já? Eu já fui o Já super-herói. já foi. Qual que você foi, assim? Como é que era Acho esse que eu já fui o esse super-herói? Superman, o Capitão América, o Homem de Ferro. Acho que eu já fui todos. E hoje eu não preciso mais. Ah, linda a sua resposta, incrível, surpreendente. E aprendi também, porque eu também tenho complexo, tá? Da super-heroína. Tenho, né? A gente Quero quer suprir proteger tudo, muito, quero fazer tudo bem. resolver tudo todos os bem. problemas. Hoje, eu não seria mais nenhum que eu já fui esse tempo todo. As mochilas que eu carregava era essa de super-herói, né? Então, eram mochilas pesadas, de gente, de problemas, de situações, de revelações, sabe? Então, essa mochila eu já abandonei. E a gente tem essa imagem do super-herói lá em cima do prédio, sozinho. Sim, sempre É uma solidão, só. filha da mãe. Sempre não só. Queremos não, queremos Eu não não. quero Queremos mais isso. congregar. Queremos grupo, queremos todo Aí mundo. eu trouxe também, né? Ai, deixa eu ver. Gente, olha o presente. Eu que ganho presente aqui Olha que lindo. Lindo, né? Vou mostrar para vocês. Então, esse aqui, gente, é o meu. É o seu. Oh, que coisa mais linda. Primeira mão. Olha, parabéns a todos os envolvidos, desde edição, das ilustrações. Coisa mais linda, as marcas de mim. Muito lindo, muito obrigada. Já vou querer aqui, sabe? Cadê, gente? Ah, já tem aqui. A canetinha, né? Sim. Ah, e tem um marcador do livro também. E tem uma coisa uma playlist muito... no fundo do marcador, tá? Ah, tem? Ah, Tem já a vou. playlist do meu... Ó, QR Code da playlist. E aqui, olha, amo ampulheta. É o tempo. Essa oração do tempo. Da oração do tempo, que coisa linda. Olha, e aqui, né, quase, essa coisa da palha, gente, é quase um ninho, né? Um ninho. É um ninho. É o ninho que acolhe. Adorei. Tudo faz sentido aqui. Então, vou deixar aqui para você. E, gente, esse foi o divino Déjà Vu Podcast dessa semana. A gente conheceu o autor. Nossa, incrível tudo que você trouxe aqui. Obrigada por abrir para a gente aqui os seus aprendizados, e que bom que você registrou em livro de forma que as pessoas possam ter com elas. Vai ter, tipo, em Kindle também? A pessoa pode comprar também. Sim. Tem gente que não quer mais papel, né? Sim, sim. Eu ainda preciso do papel. Breve será lançado. Eu também gosto do papel. Não, que bom que você não me deu assim. Eu te dei um presente, está no seu WhatsApp. Eu sou X, sou geração X. Eu preciso do papel. Eu preciso da escrita no né, ali. Eu também gosto. Muito obrigada. Vocês têm a condição de ter as marcas de mim, que já está aí no site www.asmarcasdemim.com.br. E a gente te acompanha, já que você não tinha Instagram antes. E agora tem. Qual é o Instagram? Qual é o perfil? Nando Cerqueira Oficial. Nando Cerqueira Oficial. Gente, eu já estou seguindo, mas eu tenho que perguntar, porque você vai querer também acompanhar. Porque daqui a pouco vem as marcas de mim 2. Muito obrigada. Nossa, foi incrível. Eu que agradeço. Eu fiquei encantado com você. Obrigada. E assim... obrigada por dar a honra de ser o primeiro podcast. Muita coragem, muito legal. Gente. Não, eu valido a sua coragem, porque todas essas deixar câmeras, um abraço todo só mundo, aqui. Posso, por favor, deixar um abraço para meu povo de Muritiba, né? Minha galera de Muritiba, são meus amigos, meus pais que estão lá, meus irmãos, minha irmã principalmente. Irmã, te amo. E espero que vocês gostem das marcas de mim. Foi feito com muito carinho. E que possa, talvez não mudar a vida, mas fazer com que vocês enxerguem a vida de forma diferente. Que aí cada um muda por si, né? Cada um vai mudando, Expandir a consciência, expandindo visões. Déjà Vu Podcast é para isso. Até a semana.